Olá, sou Carlos Eduardo e estarei junto com você nessa breve jornada de aprendizado do Prêmio Nacional de Inovação, edição 2018-2019, abordando nesse momento Fundamento 10, Relacionamento com o Ambiente Externo. Antes de apresentarmos o Fundamento 10, propriamente dito, vamos entender alguns conceitos importantes que constituem o prêmio. A inovação é resultado de uma ideia, conhecimento, oportunidade, informação ou conceito que foi transformado em um conjunto de processos, em novos ou melhorados produtos, processos, relações com o mercado ou aspectos organizacionais do negócio. A inovação deve gerar resultados concretos, medidos por meio de efeitos positivos gerados sobre a organização. A gestão da inovação representa a governança sobre o ciclo virtuoso de retroalimentação do processo de transformação composto por planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. A alicerção dos processos de transformação da inovação e sua gestão está um conjunto de fundamentos que sustentam a capacidade da organização em prover sistematicamente inovações que produzam resultados relevantes para a organização e para o seu negócio. O prêmio é composto por 11 macroprocessos, conforme a figura apresentada nesse slide. Porém, duas fases são especialmente importantes para as organizações: a autoavaliação e validação virtual. Nessas duas fases, a organização candidata ao prêmio realiza a interação com o sistema do prêmio, visando primeiramente responder conforme sua aderência às questões do instrumento de avaliação e depois apresentam evidências de resultado que sustentam a nota que atribuíram. Essa aula foi preparada para melhorar a participação das organizações no prêmio, abordando um dos fundamentos e as questões associadas a ele. É importante relembrarmos o objetivo do Prêmio Nacional de Inovação, que é reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Dessa forma, o prêmio busca reconhecer as organizações em duas perspectivas distintas, chamadas de categorias. Uma para as organizações que produziram inovações relevantes, ou seja, com efeitos positivos. Essa é subdividida em 4 subcategorias: produtos, processos, marketing e organizacional. A outra para aquelas organizações que, além desses resultados, possuem implementados os fundamentos da capacidade de inovação, demonstrando elevada capacidade de gestão. Assim, o instrumento de avaliação do prêmio realiza o diagnóstico da organização por meio desses dois eixos: fundamentos da capacidade de inovação e resultados de inovação. Os resultados de inovação são avaliados pelo desempenho em métricas ou reconhecimentos da organização dentro de 4 temas específicos: competição, demanda e mercados, produção e distribuição, organização do local de trabalho e aspectos financeiros. As questões utilizadas para avaliar as organizações no PNI foram baseadas no Manual de Oslo, documento internacional produzido pela OEDC, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para avaliar os eixos dos fundamentos da capacidade de inovação, são abordados 10 fundamentos: liderança comprometida com a inovação, cultura de inovação, aprendizagem organizacional, estratégia orientada à inovação, estrutura favorável à inovação, recursos financeiros disponíveis para a inovação, pessoas orientadas à inovação, marketing para a inovação, processos habilitadores da inovação e relacionamentos com o ambiente externo. Esses fundamentos são avaliados por meio de 40 questões, distribuídas igualmente, isto é, cada um dos 10 fundamentos é associado a 4 parâmetros. O fundamento Relacionamentos com o Ambiente Externo é o 10º fundamento avaliado pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Sua preocupação é com a capacidade da empresa em estabelecer redes de cooperação que propiciem fluxos de informações e conhecimentos e impulsionem inovações. Nesse sentido, os relacionamentos externos devem intensificar a identificação de ideias valiosas advindas de clientes, fornecedores, concorrentes, universidades e outras organizações de pesquisa, a fim de orientar esforços de inovação. Essas relações facilitam o fluxo de informação e conhecimento. Muitas são as questões que devem ser atribuídas à organização para a construção de relacionamentos efetivos com o ambiente externo, de forma a estimular a inovação. Mas para o PNI foram priorizadas 4 delas: a abertura externa, participação dos clientes no desenvolvimento, relacionamento com fornecedores e atuação em redes de conhecimento externas. Vamos à explicação detalhada de cada uma. Essa questão avalia a abertura externa da empresa para compartilhar conhecimento com o ambiente externo, sejam eles fornecedores, clientes, outras empresas, consultores, universidades ou instituições de pesquisa. Entende-se compartilhamento como uma troca de conhecimento, e não somente a comunicação de informações como uma organização do ambiente externo. Assim, o instrumento estabelece uma escala de resposta sobre essa questão, onde o rótulo inferior representa empresas
em que o compartilhamento de conhecimento com o ambiente externo ocorre de maneira eventual e informal. Nesse caso, não existe nenhuma formalidade ou periodicidade para orientar o relacionamento ou a forma com que esse compartilhamento é feito. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde às empresas com ações frequentes de compartilhamento de conhecimento com o ambiente externo. Nesse nível de maturidade, as empresas ainda buscam o compartilhamento para o seu benefício, visando encorajar a colaboração dos atores externos com a empresa, não necessariamente estabelecendo uma criação conjunta. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Se a organização julgar que está abaixo do rótulo central, mas acima do rótulo inferior, deve então escolher entre a nota 2 ou 3 por meio da percepção de sua maior proximidade com um desses rótulos. Se a organização entender que está acima do rótulo central, deve então consultar o rótulo superior. Nessa questão, o rótulo superior sinaliza para as organizações que empregam um modelo de inovação aberta, isto é, quando a organização desenvolve iniciativas de inovação de forma colaborativa com parceiros externos, preferencialmente baseados na cocriação e no ganho para todas as partes envolvidas. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Igual ao caso anterior, se a organização achar que está abaixo do rótulo superior, mas acima do rótulo central, deve então escolher entre a nota 5 ou 6 por meio da percepção da sua maior proximidade com um desses rótulos. Apenas para lembrar, a organização pode registrar no campo de notas o que levou à escolha da sua avaliação. Assim, poderá resgatar essa informação quando for registrar as evidências de comprovação na fase de validação virtual. Essa opção é válida para todas as telas de respostas de autoavaliação no sistema. Essa questão avalia o envolvimento dos clientes no desenvolvimento de novos produtos ou melhorias da empresa. Envolvimento dos clientes requer sua participação ativa no desenvolvimento de novos produtos, não somente no levantamento de informações provenientes dele. O rótulo inferior representa as organizações onde a participação do cliente no desenvolvimento ocorre de forma eventual e sem método definido. Ou seja, embora possa haver envolvimento dos clientes, ele se dá sem orientação de metodologia de suporte. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, onde a participação dos clientes no desenvolvimento de novos produtos ou suas melhorias ocorre com a empresa consultando-os sobre as suas preferências. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Como apresentamos anteriormente, as notas 2 e 3 são selecionadas quando a organização identificar-se mais próxima do rótulo inferior ou central, respectivamente. O rótulo superior compreende as organizações que envolvem os seus clientes no processo de desenvolvimento de maneira estruturada e periódica, empregando o método cooperativo de criação. São exemplos que ilustram esse rótulo os processos em que os clientes experimentam, testam e opinam produtos ainda no estágio de desenvolvimento. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Seguindo a regra que apresentamos, as notas 5 ou 6 são escolhidas quando a organização percebe-se entre o rótulo central e superior, de acordo com a proximidade do texto que melhor a representa. Essa questão avalia como a empresa troca informações com seus fornecedores e de que forma esse relacionamento contribui para o desenvolvimento de inovações. No rótulo inferior, tem-se que a troca de informações entre a empresa e seus fornecedores ocorre de maneira informal, sem suporte de canais formais de relacionamento e registro das informações compartilhadas. Se a organização se encontra nesse estágio, deve sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde à troca de informações entre a empresa e fornecedores utilizando canais formais de relacionamento, obviamente com registro das informações compartilhadas. Se a organização atender esse rótulo, deve selecionar a nota 4. Por fim, caso a organização perceba-se acima do rótulo central, o rótulo superior compreende organizações que trocam informações de forma estruturada e periódica com seus fornecedores por meio de processos de desenvolvimento conjunto. Neste caso, os fornecedores não só trocam informações, como também participam do desenvolvimento de projetos de inovações. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7.
Como em todas as questões, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Essa questão avalia a capacidade de a empresa atuar em redes de conhecimento externas, estabelecendo relações com outras empresas, associações industriais, consultores, universidades, centros de pesquisa e etc., para desenvolver seus conhecimentos e competências. Nessa questão, o rótulo inferior representa que o relacionamento da empresa em redes de conhecimento externo ocorre, porém de maneira eventual e informalmente, ou seja, ela não integra formalmente nenhuma rede e sua participação, quando ocorre, é ocasional. Já o rótulo central corresponde a uma participação frequente da empresa em redes de conhecimento e ocorre por meio de canais formais de relacionamento estabelecidos, ou seja, a empresa integra formalmente uma ou mais redes de conhecimento e participa com frequência. E o rótulo superior sinaliza para organizações que integram de maneira sistemática e formal um conjunto de redes e grupos de cooperação para a inovação. Podemos exemplificar com aquelas organizações que participam de projetos cooperativos de inovação em redes criadas com foco no desenvolvimento tecnológico. Já aprendemos que a organização identifica o rótulo que melhor represente sua realidade. Se perceberem-se igual a um dos rótulos, deve selecionar a nota associada a ele, 1, 4 ou 7. Se perceberem-se entre dois rótulos, utiliza-se então as notas intermediárias, 2, 3, 5 ou 6, pela sua maior proximidade com um dos rótulos existentes. Muito obrigado pela atenção e não esqueçam de assistir aos próximos vídeos apresentando os outros fundamentos da capacidade de inovação e também os 4 temas de resultados de inovação.